é fruto de algumas reflexões, experiências que eu tenho tido desde o ano passado, onde o Espírito Santo ele tem falado muito, muito forte ao meu coração e tem confrontado algumas atitudes minhas enquanto discípulo e enquanto líder. E no início desse ano, eu li um livro chamado O Deus Pródigo, de um escritor chamado Timothy Keller. Alguns irmãos aqui leram também, foi quase que uma leitura conjunta. Alguns irmãos leram esse livro, a qual o Senhor ele tem me despertado a urgente necessidade de mudança e de proceder, de procedimento, né, diante dele. E foi tão forte para mim que eu fui eu fui fazendo algumas anotações, criando um pequeno esboço assim desde o início do ano. E aí quando o Niles veio, com essa proposta de que os líderes, que haveria uma escala de ministração dos líderes, aí eu falei, olha, a ministração eu já tenho, né? Só falta controlar a tremedeira nas pernas, mas a administração é... Mas eu quero compartilhar com vocês a passagem que está lá em Lucas 15, a partir do 1. A gente vai ler do 1 ao 3, depois a gente vai pular para o verso 11. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então, Jesus lhe contou esta parábola. Aí vamos para o verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isto, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu, nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amados, eu quero propor uma análise um pouco diferente dessa parábola. E
Para isso, eu preciso fazer algumas observações aqui importantes. Primeira observação: Jesus, ele não nomeou a parábola como a parábola do filho pródigo. Se a gente for observar o verso 11, como é que Jesus ele começa? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. É certo que a Bíblia, como chegou em nossas mãos, né, toda estruturada, dividido em livros, capítulos, versículos, né, existe, todas as Bíblias, todas as versões, existe lá esse capítulo como a parábola do filho pródigo. Então, nós temos uma tendência muito forte em analisar apenas o ciclo do filho pródigo, apenas a história do filho pródigo, na sua rebeldia, né, nas suas orgias, na sua gastança, no seu arrependimento, no seu retorno para casa. O que é válido, né? Todos nós nos identificamos, né? É uma história forte. Mas, na maioria das vezes, nós negligenciamos 2 outros importantes personagens dessa história, que é o pai e é o irmão mais velho. Segunda observação é que Lucas, o escritor desse evangelho, ele registra a presença de 2 classes de pessoas quando Jesus ele vai contar essa parábola. No verso 1 desse capítulo 15, ele diz: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Essa é a primeira classe de pessoa. Cobradores de impostos e outros pecadores. A segunda classe de pessoa está no versículo 2. Os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Segunda observação. Vamos para a terceira. Jesus, ele começa a contar as parábolas movido pelas posturas dos religiosos. No próprio verso 2, diz: os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. E aí no verso 3, e então Jesus lhe contou esta parábola. E aí Jesus ele começa a contar a parábola da ovelha perdida. E depois ele conta a parábola da dracma perdida. E depois que ele conta a parábola do, entre aspas, do filho pródigo, né? Então, ele conta essas parábolas e tantas outras parábolas movido pela postura dos religiosos. Porque se formos analisar, fazer uma análise, Jesus, o tempo todo em que Jesus está pregando o evangelho, o tempo todo que Jesus está curando, está realizando milagres, sempre tinha um bendito fariseu ali no pé dele, sempre tinha um religioso ali no pé dele, sempre tinha alguém para criticar o que Jesus estava fazendo, né? Foi assim com Zaqueu, foi assim quando Jesus curou o paralítico. Tinha fariseu ali criticando, né? Então Jesus, ele quando profere, por exemplo, a parábola da dracma perdida, olha como ele conclui a parábola. No verso 7, ele diz: da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Para quem Jesus está falando isso? Jesus está falando para aqueles religiosos. Aí depois ele fala da parábola da moeda perdida, da dracma perdida, e aí ele termina no verso 10. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando o único pecador se arrepende, né? Então, mais uma vez, falando para aqueles religiosos. Só que na parábola do filho pródigo, nós temos 2 ciclos, né? Nós temos o ciclo do irmão mais novo, que assim como as outras parábolas, esse irmão mais novo, ele se perde e é encontrado, né? No verso 24, o pai, ele deixa isso muito bem claro, né? Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, né? A parábola poderia terminar aí, né? E seria como as outras 2 parábolas também, de algo que foi perdido e foi encontrado,
né? Representando os pecadores, né? Os coletores de impostos, as prostitutas, aquelas pessoas que eram desprezíveis aos olhos da sociedade, né? Só que Jesus ele vai mais adiante nessa parábola. Ele insere os religiosos, coisa que ele não fez nas outras parábolas. Nessa parábola, ele insere os religiosos. Então, a história ela não é dirigida somente a pessoas rebeldes, mas principalmente a pessoas religiosas que faziam tudo o que a lei mandava. O alvo principal das histórias são os fariseus, os irmãos mais velhos. Então, a figura do irmão mais velho é a figura dos religiosos, é a figura dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei, dos doutores da lei daquela época, né? E aí Tim Keller, nesse livro que eu comentei no início, ele afirma que Jesus ele se vale dessas duas figuras, né, do irmão mais novo e do irmão mais velho, para retratar os dois principais caminhos que a gente trilha para tentar buscar a nossa felicidade, que é o caminho do autoconhecimento e o caminho da conformidade moral. Então, perceba, o que foi que o irmão mais novo buscou? O caminho do autoconhecimento. O irmão mais novo chegou para o pai e falou: pai, eu não quero mais ficar debaixo da sua cobertura. Eu não quero mais ser governado por você. E até pior, pai, esperei até hoje o senhor morrer. Como o senhor não morreu, dá minha parte que me cabe da herança, que eu quero conhecer o mundo. Eu quero conhecer o mundo de mim mesmo. Esse é o caminho do autoconhecimento. Quantos aqui não buscaram isso? Não estou dizendo que desejaram a morte do pai, mas desejaram o autoconhecimento. O conhecimento longe de Deus. Mas o irmão mais velho, ele buscou o caminho da conformidade moral. Porém, aquele que buscou o autoconhecimento, arrependido, voltou para casa. Foi salvo, foi recebido num banquete. Mas aquele cheio de retidão moral continuou perdido. Então, a barreira entre o irmão mais velho e o pai não foi o pecado. Não foi o pecado do irmão mais novo, mas o orgulho decorrente de um comportamento religioso, de um comportamento moralista. O que impediu o irmão mais velho de participar do banquete não foi a sua iniquidade. Ele não cometeu um pecado, ao contrário, mas foi a sua retidão. É como se ele falasse para o pai assim: eu nunca desobedeci ao Senhor, por isso o Senhor precisa fazer as coisas do jeito que eu quero. Eu fiz a minha parte, o Senhor precisa fazer a sua. Ambos se rebelaram, mas um se rebelou sendo muito mau, o outro se rebelou sendo muito bom. Por isso que a parábola começa com: um homem tinha 2 filhos. Amados, podemos nos rebelar contra Deus, transgredindo suas leis, como o irmão mais novo fez, ou cumprindo-as com todo zelo, como o irmão mais velho fez, se a intenção do meu coração não for correta. Se eu me tornar uma pessoa completamente legalista e moralista. Uma obediência, uma frase de Tim Keller, uma obediência meticulosa à lei de Deus pode ser uma estratégia de rebelião contra Ele, porque acharemos que temos direitos a exigir por conta de nossa obediência. Deus passa a ter conosco, né? Isso na cabeça do legalista, uma dívida que inclui resposta às nossas orações, uma vida tranquila, um ingresso ao céu quando morrermos. Não precisamos de um Salvador que nos perdoe por meio da livre graça, pois somos o nosso próprio Salvador. Justamente o oposto do que está lá em Efésios 2, 8, 9. Coloca aí, por favor, Levi, Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Não é pelas obras, não é pelas suas obras. Mas o religioso, ele se orgulha justamente de suas obras.
O irmão mais velho, ele se orgulhava. Eu falava, mas pai, eu nunca lhe desobedeci. E o senhor recebe esse seu filho de volta. O religioso, ele crê que sua relação com Deus, ele é baseada no mérito. Ela é baseada naquilo que ele pode dar para Deus. Ele não sabe o que é a graça, ele não conhece o que é a graça de Deus. Certa vez eu estava conversando com um parente de minha esposa, e aí eu não lembro como foi que a gente entrou no assunto de dízimo, e ele falou o seguinte para mim, ele falou assim, Jonatas, o dízimo, ele é um depósito que a gente faz no banco de Deus. E aí a gente vai depositando, e no dia que a gente precisar, a gente vai lá e solicita o saque. Eu falei, meu irmão, de onde tu tirou isso? Irmãos mais velhos obedecem a Deus para conseguir o que desejam. O irmão mais velho, ele também estava de olho na herança. A revolta dele não foi só porque o irmão mais novo voltou, não. É porque o irmão mais novo voltou, gastou a parte dele e, com certeza, a parte do irmão mais velho ia sobrar. A parte do irmão mais velho ia sobrar nessa história também. Porque, no final das contas, ia ter que fazer a partilha toda de novo. Meu irmão, se você é um discípulo do Senhor, uma discípula, se você está aqui nos visitando e ainda não tomou a decisão de se converter ao Evangelho, me permita falar algo essa noite. Se você vive uma vida religiosa, saiba que você está mais distante de Jesus do que você imagina. O irmão mais velho, ele nunca saiu das dependências do pai. Ele estava sempre ali perto do pai. E ele estava mais distante do pai do que aquele irmão mais novo, que fugiu e voltou para casa arrependido e entrou para o banquete e ceou com o pai, enquanto o irmão mais velho ficou do lado de fora. A religião, e isso foi um tapa na minha cara quando eu cheguei a essa conclusão, algo que eu sempre falei isso, eu sempre proferi isso, não que a religião, ela religa o homem a Deus. Rapaz, a religião, ela não religa o homem a Deus, a religião afasta o homem de Deus. Coloca aí na tela, Levi, Mateus 12, a partir do 9, por favor. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. O fariseu perguntou, foi até você compartilhou isso hoje no grupo, não foi? Uma das mãos deformadas. Os fariseus perguntaram a Jesus, a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudesse acusá-lo. Jesus respondeu, se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse no poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual à outra. Então os fariseus convocaram a reunião para tramar um modo de matá-lo. Amado, Jesus tinha acabado de curar, tinha acabado de fazer um milagre na frente daquelas pessoas. Um homem da mão ressequida. E a passagem, o versículo 14, nos diz, então os fariseus se reuniram para glorificar a Deus. Então os fariseus se reuniram para exaltar o nome de Deus. Não. Então os fariseus se reuniram
para tramar o modo de matar Jesus. A religião não religa, meus irmãos, a religião cega, a religião nos afasta de Deus. E aí você pergunta, mas Jonatas, então é melhor ser um ímpio do que ser religioso? Não. Amados, eu falo amados na mesma proporção que Cláudio fala aleluia, viu? Então, vão se acostumando. Ambos religiosos e não religiosos, rebeldes, cumpridores da lei, ambos estão espiritualmente perdidos. A parábola, ela não retrata apenas um filho perdido, retrata dois. É por isso que esse título, ele não corresponde com o que Jesus disse na parábola. A parábola não é a parábola do filho pródigo, é a parábola de dois filhos perdidos. O filho mau, ele entra para o banquete do pai, mas o bom, ele fica do lado de fora. Né? E a parábola termina com o pai convidando o filho para participar do banquete. O pai está falando, meu filho, mude seu pensamento, mude a sua atitude, se alegre comigo, porque seu irmão, ele estava perdido, mas foi encontrado. E aí vem a pergunta, como saber se eu estou levando uma vida de irmão mais velho? Primeiro, quando nossa vida não é aquilo que queremos, você fica furioso com Deus, você questiona, diz que não merece passar pelo que está passando. Você pergunta a Deus, por que eu? O que foi que eu fiz de errado? Mas Deus, logo eu. Vou olhar o tempo aqui. Nós, quem nos conhece há muito tempo sabe, né? Nós passamos por 2 abortos. Nesse mundo feminista, a gente tem que explicar, né? Aborto natural, espontâneo, espontâneo. E no último, minha esposa quase que morre, né? Foi bem terrível. E posteriormente, depois de alguns exames, a médica falou que só poderia engravidar mediante tratamento. E aí, na época, a gente foi conversar com Niles e Fernanda, porque era uma seara nova para a gente, né? A gente nunca tinha pensado nessa possibilidade. E aí, tivemos paz, corremos atrás, né? Começamos o tratamento, e aí, Deus nos agraciou, né? Com essas 2 meninas aí, com essas 2 princesas. Mas, na primeira morfológica, o médico falou assim, olha, uma delas, eu já estou vendo aqui que ela tem um lábiozinho leporino, né? Ela tem uma fendazinha no lábio. E eu não estou conseguindo visualizar se a fenda, né, do palato é aberta, porque a outra não deixa. E a gente ficou naquela tensão, né? Toda morfológica que fazia, a gente não conseguia visualizar, porque Melissa não deixava. E a gente foi orar a Deus, foi clamar ao Senhor, pedir a Deus que, ó Senhor, que seja só essa fenda aí, né, que não seja nada mais do que isso. E aí, graças a Deus, as meninas nasceram, foi só a fenda e tem todo o tratamento, né? Heloísa, com 8 meses, já teve que passar por um procedimento cirúrgico e, eventualmente, a gente tem que estar levando ela em Salvador, porque todo acompanhamento é feito em Salvador. Beleza. Elas foram crescendo, se desenvolvendo, a gente sempre notando que o desenvolvimento de um era um pouco mais rápido, evoluído do que a outra, mas cada criança com 1 ano de idade, não dá para você tirar um diagnóstico assim muito preciso, mas a gente estava percebendo. E aí, com quase perto de 2 anos de idade, a gente levou Melissa no neuro, e aí o neuro diagnosticou que Melissa apresentava sinais de autismo. E que veio a se confirmar, né? Que Melissa tem autismo, Melissa. E assim, meus irmãos, aí você faz uma retrospectiva de sua vida e você fala assim, rapaz, nasci num lar cristão. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Casei no Senhor. Eu até brinco, rapaz, casei donzelo, fui santo até
para não pecar. E, ó Senhor, por quê? O que fizemos de errado? Né? Esse é um questionamento religioso. Esse é um questionamento de irmão mais velho. Né? Graças a Deus, né, o Senhor nos deu maturidade, nos deu e tem nos dado maturidade para saber lidar com as duas situações, tanto de Melissa, né, com as terapias que são diárias, as terapias de Melissa. E que, graças a Deus, tem surtido efeito, né, e eu quero aqui honrar minha esposa, né, pelo esforço dela, que o fato dela estar aqui na frente com Melissa é mérito dela, do esforço dela, porque se dependesse de mim, a gente estaria lá no fundo para não perturbar ninguém aqui na frente, porque Melissa, porque está dormindo ali com sono. Mas Melissa não para quieta, né? Aí, às vezes, eu falo com ela, minha filha, vai atrapalhar o pessoal lá em cima. Ela, não, Melissa vai aprender a se comportar. E Melissa tem aprendido a se comportar, né? Fruto do esforço de Noeli, de minha esposa. Eu quero honrar minha esposa por isso. E isso não estava no script. Mas não é fácil. A vontade de murmurar vem. A vontade de ser um irmão mais velho vem. Quantas situações nas nossas vidas a gente fala assim, poxa, Senhor, eu sou um dizimista fiel e dá tudo errado na minha vida, nada dá certo, a vida de todo mundo prospera e a minha não dá. O irmão mais velho tem um profundo sentimento de superioridade em relação aos outros. Lucas 18, Levi, por favor. Verso 9. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola. Olhe como Lucas ele é literário. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. De quem Lucas estava falando? Dos religiosos. Verso 10. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. Olha as duas classes que ouviam Jesus, de fariseu e cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de imposto. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O irmão mais velho, ele tem um profundo sentimento de superioridade. Aquele irmão mais velho da parábola, ele tinha um sentimento de superioridade enorme em relação ao outro. Ele não admitia o retorno daquele outro irmão. É como se da mesma forma que esse fariseu ele tá dando graças a Deus, porque ele não é como o cobrador de imposto, ele está agradecendo também porque o cobrador de imposto não é como ele. Tem um pastor, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, que eu acompanho ele nas redes sociais, o nome dele é Josemar Bessa. Ele tem uma frase que eu achei interessante. Ele diz que é o seguinte: o problema do legalista não é porque ele quer que todos se pareçam com Cristo, mas que se pareçam com ele. Ele quer que todo mundo se pareça com ele. Não é porque ele quer que todo mundo se pareça com Jesus, não. O ponto de referência é ele. O ponto de referência desse fariseu, do versículo, é ele. E ele agradece a Deus porque as pessoas não são como ele. Outra característica do irmão mais velho: a justiça própria do irmão mais velho cria um espírito que julga e se nega a conceder perdão. Aquele irmão mais velho, ele não estava disposto a perdoar seu irmão mais novo. Ele julga. O senhor acha mesmo, ele falando com o pai, o senhor acha mesmo que ele está arrependido? Ele gastou o dinheiro todo com meretrizes. Ele só voltou porque acabou o dinheiro. E eu fiquei assim, meu Deus, quantas vezes eu já julguei conversões, pessoas que se converteram, e eu falei, esse aí vai enganar outro, rapaz. Está achando que eu sou besta, pai? Nasci num lar cristão, nunca me desviei dos caminhos do Senhor. O irmão mais velho, ele não tem certeza do amor do pai.
Olha como ele diz no verso 29. Todos, 29, Lucas 15, 29, se tu quiser, coloca aí. Todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Ele quer provas. Ele precisa de evidências do amor do Pai. Aí o pai, mas meu filho, tudo que eu tenho é seu. É pouco. Eu preciso de mais. Amados, me permita abrir um parênteses aqui. As parábolas de Jesus, elas levavam o ouvinte atento a uma crise. O evangelho que Jesus pregava gerava uma crise existencial nas pessoas. Como vocês acham que esses fariseus reagiam a essas histórias? Por que vocês acham que Jesus morreu na cruz? Porque Jesus pregou um evangelho fofo, um evangelho apenas de bênção, de amor do Pai? Não. Porque Jesus pregou um evangelho de renúncia, um evangelho de arrependimento. Um evangelho que confrontava a atitude desses religiosos. Foi por isso que Jesus foi morto. E o evangelho ele tem que gerar essa crise em nossos corações, sempre. Sempre tem que gerar essa crise em nossos corações. Os maiores perseguidores de Jesus foram os religiosos. Às vezes a gente acha que não, foi Roma, foi a multidão. Não, os maiores perseguidores de Jesus foram os religiosos. Mateus 26, Mateus 16, Levi, por favor, Mateus 16, 21. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Era necessário que sofresse coisas terríveis. Não era na mão de Pilatos, de Herodes, do Estado, não. Era nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Capítulo 26, verso 47. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. Capítulo 27, versículo 15. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um, que a multidão escolhesse. Nesse ano, havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Neste momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada, tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Pedi para a igreja ler o versículo 20. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão. Quem convenceu a multidão foram os religiosos a matar Jesus e a soltar Barrabás. Aí eu volto a perguntar: a religião religa o homem a Deus? Qual a solução, meus irmãos? Prática religiosa alguma. Prática religiosa alguma. Ah, não, eu não sou cristão não, mas
Eu vou à igreja aos domingos, sempre que dá. Não, mas eu sempre leio a Bíblia. Não, mas eu sempre dou dízimo. Eu não sou batizado, não, mas eu sempre dou dízimo. Eu estou sempre assistindo às transmissões. Prática religiosa alguma vai fazer por nós o que Cristo já fez por nós na cruz. Prática religiosa alguma. Quer você seja o irmão mais novo ou o irmão mais velho, quer você seja um rebelde, alguém que está em busca de autoconhecimento, quer você seja um irmão mais velho, uma pessoa que vive uma vida de conformidades morais, conformidades legais, religiosas. A solução está lá em Atos 2:37. Por favor, Levi, Atos 2:37. Pedro, ele está pregando, ele tem a oportunidade de falar de Jesus, de dar testemunho de Jesus para uma multidão de judeus em Jerusalém. E aí, no verso 37 diz, as palavras, olhe como o evangelho, ele tem que gerar uma crise em quem ouve. As palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? 38. Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Amém? Independente de sua situação hoje, a solução é arrependa-se e receba o dom, seja batizado e receba o dom do Espírito Santo. Só um discípulo obedece por amor, não por vantagem. Só um discípulo, ele tem certeza do amor do Pai. João 14:21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. O discípulo, ele tem certeza do amor do Pai porque ele ama o Pai e obedece. É isso que Jesus está falando. Aquele que me ama e me obedece será amado por meu Pai. É uma condição. Só um discípulo, ele pode pertencer à família de Jesus. Mateus 12. Mateus 12:46, Levi. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse, vejam, esses são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Volta para o 49, Levi, por favor. Então apontou para os seus discípulos. Por que Jesus não apontou para a multidão? Jesus poderia ter apontado, tinha uma multidão ouvindo. Jesus aponta para os seus discípulos e fala, eles são a minha família. Só os discípulos podem ser família, podem pertencer à família de Jesus. Interessante que, para nós que somos discípulos aqui na Videira, que estamos inseridos em uma conexão, o primeiro esboço desse ano, o tema foi justamente que Jesus, ele não veio trazer uma religião, né? E aí, no esboço, vem falando que aquela passagem de João em que Nicodemos vai, né, na calada da noite se encontrar com Jesus, e aí Nicodemos vai todo cheio de pompa, né, querendo colocar Jesus lá em cima, bom mestre, né, bem seis que vem da parte de Deus, Jesus, é necessário nascer de novo. Nicodemos, mas como assim, Senhor? É necessário nascer de novo. Não, mas eu não estou entendendo, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não queria nem saber. Jesus já estava dando a real para Nicodemos. Você pode ser o mestre, e a passagem diz que Nicodemos era príncipe.
Era príncipe entre os judeus, era grande entre os fariseus, era um doutor da lei. Jesus fala, é necessário nascer de novo. Para finalizar, meus irmãos, Mateus 13, 52... Levi. É necessário se arrepender, Levi. Então ele acrescentou: todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Qual é a solução? Se tornar um discípulo, meus amados. Se tornar um discípulo de Jesus. Pedir que a igreja se coloque de pé. Pedir que vocês meditem um pouco nesse momento. Em que ou em quem vocês têm confiado? Na graça de Cristo, no poder justificador da morte de Cristo na cruz, do sacrifício de Cristo na cruz, ou na força do seu braço? Será que não temos feito de nós mesmos, de nossas ações, nosso próprio Salvador? Como tem sido o meu procedimento diante de Deus? Você quer romper com toda a religiosidade que lhe aprisiona, que lhe afasta de Deus? Faça um compromisso hoje com o Senhor. Se torne um discípulo de Cristo, verdadeiramente. Ainda não alcançamos a perfeição. Todos nós, hoje, que estamos aqui em cima, nós que somos discípulos da videira, não alcançamos a perfeição. Estamos no caminho, estamos aprendendo, mas aprendendo no caminho com Cristo. Se você ainda não tomou uma decisão, você não estará sozinho. Será apenas o primeiro passo. Pedro falou: arrependei-vos. É o primeiro passo. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Rompamos hoje, meus irmãos, com toda a incredulidade do irmão mais novo, mas que rompamos também com toda a religiosidade do irmão mais velho. Que sejamos todos discípulos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Chamar o Hélito para fazer uma oração. Aí no seu lugar, diante dessa reflexão entre um religioso e um discípulo, a porta está aberta para seguirmos o caminho de um discípulo, para andarmos como discípulo. E como disse muito bem Jonatas, né? Só é mudar o caminho, só é dar uma volta, só é através do arrependimento. Se você se encontra perdido nessa noite, esse é o seu momento de você curvar sua fronte, que quem sabe vir aqui à frente. Se você, no seu coração, diante de tudo que você ouviu, você pode ser mais um perdido. Estou perdido, ou como religioso, ou como um menino que saiu de casa e voltou para perto do Pai. Louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos pela graça, bondade e misericórdia do Senhor que a cada dia tem nos alcançado. Louvamos pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Pedimos que o Teu Espírito, que é quem nos guia em toda a verdade, nos conduza a um caminho que a cada decisão da nossa vida haja alegria no céu. Haja alegria diante dos anjos do Senhor, que cada momento, cada ação nossa
haja motivos de festa diante do Senhor. Louvamos o Teu nome para que, Senhor, em todo tempo, porque a Tua graça tem chegado até a nossa vida. Cada um desses que aqui nessa noite, Senhor, juntos iremos encerrar louvando, adorando, exaltando o Senhor, louvando e engrandecendo o Teu santo nome para todo sempre. Amém. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Vamos cantar, Consolador. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, Tu vens comigo andar, Tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só Tu nos podes dar, só Tu nos podes dar. Aleluia. Ele é nosso Pai poderoso, infinito, poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar. Em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar. Em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só Tu nos podes dar, só Tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só Tu nos podes dar, só Tu nos podes dar, só Tu nos podes dar. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor mais uma vez se revelou a nós. A Tua graça mais uma vez foi derramada sobre nós e nos trouxe o entendimento do que o Senhor quer para nós. Reconhecemos o Teu amor, reconhecemos que só o Senhor é poderoso para nos salvar. Essa graça nos sara. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa noite. Aleluia. Queridos, que o Senhor abençoe a sua semana e que nós possamos todos os dias desfrutar dessa graça, viver essa graça que nos sara, que nos faz caminhar com o Senhor e revelando a outros que a religião, ela não pode nos aproximar de Deus, mas é a graça, ela nos aproxima. Aleluia. Vamos encerrar cantando.
Por isso, nós te adoramos. Feche os seus olhos e canta ao Senhor. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, 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 só tu nos podes dar. Oh, 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 só tu nos podes dar. Deus abençoe. Vão com Deus.